Boa tarde. Tudo bem, Sueli? Boa tarde, Marco. Tudo bem e você? Legal, muito ótimo. Pessoal, hoje à tarde a gente tem a grata satisfação, a honra de receber aqui no nosso estúdio do podcast Gestão Inteligente, que é um projeto do IFPR, onde envolve professores, estudantes e técnicos administrativos do campus, que é trazer para dentro da instituição de ensino pessoas que colaboram não só para o mercado de trabalho, mas também para o processo educacional. Hoje nós temos a honra, mas a honra mesmo de termos aqui no nosso estúdio uma pessoa muito especial. Uma mulher que tem a sua presença marcada a ferro e fogo no associativismo, no cooperativismo e, de um modo geral, no empreendedorismo. Sueli Barbieri. Nós sabemos um pouquinho da sua história, mas tem muita gente que não sabe. Acredito que hoje você pode deixar aqui um pouco daquilo que você tem de melhor, que é contar para nós o que você tem de experiência de vida e também como profissional. Mas para nós iniciarmos, Sueli, não tentar me delongar, que o foco hoje aqui é você, não sou eu. Você aqui que é a nossa pérola preciosa. Sueli, conta para nós, mas sem segredos e sem limites, para você chegar nessa classe toda que você tem, para alcançar o status que você alcançou profissional hoje e da sua contribuição no meio empresarial, como surgiu essa Sueli? Qual é o caminho que você trilhou ao longo dos tempos? Porque eu sei que você não nasceu desse jeito. Não. Primeiro, a honra é minha, né? Estar aqui hoje para esse bate-papo com você. Quem é Sueli Barbieri? De uma coisa eu te garanto. Guerreira, batalhadora, lutadora e que não desiste. E essa é uma das coisas que eu sempre carrego comigo. Nunca desisti. Eu, desde criança, eu falo que eu vejo uma luz lá na frente e eu vou chegar lá. Como eu vou chegar lá, eu não sei, mas eu vou chegar lá. Filha de agricultores, né, de classe baixa. Dos meus 10 anos até os meus 16, eu trabalhei na roça. Olha aí, na agricultura. Na agricultura. Quem diria? Na agricultura. Quem diria? Sei fazer praticamente tudo referente à agricultura na época que era braçal. Não hoje, né, com trator, Caramba. colheitadeira, essas máquinas. Sim. Mas na época que era braçal, fazia de tudo. Ajudava meu pai. E quando ele não tinha o trabalho na terra dele, que era pouca, ia trabalhar para os outros de boia fria, que era conhecida como boia fria. Sim. Trabalhei muito tempo com isso. Fora isso, eu estudava. Já vendi Avon, Tupperware, lingerie. Então, tudo que você imaginar, eu já vendi. Ou seja, Então, empreendeu desde cedo. Faltava dinheiro, tinha que correr atrás. Me formei já bem mais velha, porque morava no sítio, então não era fácil você vir na cidade para estudar. Era muito mais difícil do que hoje. Eram outros tempos. Outro tempo. Né? Hoje eu vejo a maioria das pessoas tem preguiça de andar 2 quadras para estudar. Sim. Eu tinha dia que eu andava 8 quilômetros em barro para poder estudar. Tá? Depois, meu pai mudou para a cidade, aqui em Assis, numa chácara bem próxima aqui, e eu resolvi que eu ia trabalhar fora. Meu pai não queria, mas acabou concordando. E eu fui trabalhar no sindicato. Foi aí onde começa tudo. Olha eu fui trabalhar no sindicato dos trabalhadores rurais de Assis Chateaubriand. Nasce aí o interesse Exatamente. pelas instituições representativas. Isso com 17 anos. Legal. Eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Devo uma boa parte dos meus estudos ao professor Antônio Carlos Volpato, porque ele que foi lá pedir para o meu pai para deixar eu voltar a estudar à noite. Naquela época, as pessoas não gostavam muito de deixar os filhos estudarem à noite, porque achavam que era perigoso. Claro, não era com tudo a segurança, a iluminação que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Ainda mais meu pai morando numa chácara, nem era na cidade. Eu fazia esse trajeto a pé. Sim. E aí eu voltei a estudar e fui trabalhar no sindicato, ajudando nos serviços normais do dia a dia ali dentro do sindicato. Limpar balcão, às vezes limpar o chão. E eu sempre falava assim que uma hora alguém ia sair do cargo acima de mim e a vaga seria minha. E foi assim que aconteceu. Depois de um ano, saiu uma funcionária que fazia parte da secretaria e eu passei a trabalhar na secretaria. Logo depois, nesse período de 3 anos mais ou menos que eu fiquei no sindicato, eu ajudava o dentista, eu ajudava no imposto de renda, o Armandinho que na época fazia, e ajudava nos cursos. Então já começou ali. Eu não dava curso, mas eu falava assim, lá em Terra Nova vai ter um curso de datilografia, tem gente lá. Então eu arrumava o professor, eu arrumava as máquinas. E como que eu conseguia as máquinas de datilografar? Eu ia pedir para os escritórios onde tinha essas máquinas para me emprestar. Nossa, então, viabilizar a realização do curso. Exatamente. Ah, vai ter curso de bolo.
Então, arrumava lá em determinada comunidade aquele número de mulheres. Mas esse era melhor gostoso. do que os outros, né? Tá? E arrumava a pessoa que ia dar o curso e eu levava e organizava. E foi assim que eu comecei minha vida dentro do sindicalismo. Aí, depois de um período, eu tinha que dirigir para poder trabalhar. Isso eu já estava ali com uns 18 anos. Aí eu comecei a trabalhar para os dois sindicatos, para o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Foi aí nessa época que o meu pai conhecia o Moacir Miqueleto e acabou facilitando. Sim. E ali, para mim, foi um divisor de águas, trabalhando para os dois sindicatos. Tá? Então, a gente organizava tudo em conjunto para poder fazer as reuniões, os treinamentos. Só que eu trabalhava à noite. Às vezes, tinha que fazer um teatro lá no Engenheiro Azauri, por exemplo, e era à noite. Então, eu acertava com o pessoal que tinha o grupo de teatro aqui em Assis antigamente, levava, eles faziam o teatro, trazia de volta. E eu chegava em casa muito tarde. E meu pai não gostava muito desse chegar à noite. Claro. Né? Na época tinha o doutor Eustáquio aqui, que já trabalhava, a gente saía coletar exames, meu pai ficava preocupado. E aí começou, não, você tem que mudar de trabalho. Aí eu continuei mais uns 6 meses aí no sindicato e saí e fui para o escritório líder, onde eu estou até hoje. Mas dentro do sindicato foi aonde eu percebi que nada cai para você de mão beijada, você tem que lutar. Sim. E foi num desses cursos que eu fui para Curitiba. Eu lembro até hoje, eu fui de ônibus, fiquei num albergue lá e fui assistir uma palestra do Fernando Henrique Cardoso. E junto ali, uma pessoa perguntou para ele por que é que ele falava tantas línguas, que ele era muito inteligente. Sim. E ele respondeu que ele não era mais inteligente que ninguém ali, mas ele estudava. Ele dormia tarde, levantava cedo. Então, se quisesse ser alguém na vida, não seria você começando a trabalhar às 8 e parando às 18 horas e ficar assistindo novela. Olha que aí só, estava o diferencial. E isso foi meio que entrando na linha de raciocínio e pensamento. Não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para ser. Aí disso eu vim para o sindicato, onde eu estou até hoje. Do sindicato vim para o escritório, que estou até hoje. Ali vim trabalhar, na época, com o meu falecido esposo. Depois comecei a namorar com ele, casei e continuei ali no escritório. Mas eu nunca parei de estudar. Nunca. Hoje, eu já passando aí das casas dos 50, eu estou fazendo uma pós. Olha então, só. quando eu vejo que as pessoas não querem se dedicar a estudar, eu falo, puxa vida, eu estou nessa idade e estou fazendo uma pós. Exato. Conhecimento não tem idade, não, né? Conhecimento não tem. Tá? E ali do escritório, mas a minha vida dentro do associativismo e do sindicalismo, ela continuou. Você continua com isso. Isso você não perde. Aquela base que eu tive lá no sindicato, ela começou a seguir comigo. E antes do sindicato, tinha a base da igreja. Porque quem mora no sítio, tinha a capela, você sempre estava envolvida. Ah, sim. A equipe de liturgia, a equipe de catequese, você sempre se envolve nisso. Você já começa ali naquela base. Não é igual hoje, você vai na igreja se você quer. Meu pai, a gente tinha que estar na igreja toda vez que ele tivesse. Era um compromisso sagrado mesmo. E você cresce com aquilo lá. Tá? Então, você vai colocando aquilo ali. E ali depois, dentro do escritório, eu continuei estudando, continuei fazendo o que eu sempre fazia. Né? Vem a associação comercial, vem o Sebrae, que me auxiliou muito. Eu falo que eu tenho 2 etapas da minha vida, uma antes do Sebrae, outra depois do Sebrae. Quando eles me mandaram para os Estados Unidos, que eu fiquei em Washington fazendo um curso de liderança lá, isso foi um divisor de água. Se não fosse o Sebrae, não teria conseguido ir. E aí vem a Associação Comercial, Conselho da Mulher, Cassiopar, Cicobi. É bem interessante essa fala aí, porque olha... O próprio IFPR, quando começou o IFPR em Assis, né, a gente saiu pedindo ajuda para todo mundo, porque a gente acredita que quando todo mundo se junta, as coisas funcionam. Né? Por onde eu passo nessa cidade, se eu ficar mais do que alguns minutos e o assunto surgir de representatividade, surgir de relações de entidades, aí que seja, qualquer uma delas, esse nomezinho Sueli Barbieri aparece. Ou tá diretamente relacionado ou indiretamente. Eu falo assim, é muito legal isso, Sueli. Se você for picado por essa mosquinha, você nunca mais consegue se livrar dela. E isso é verdade. Isso é verdade. É gostoso quando você vê as pessoas em teu redor crescer junto com você. Eu falo, não existe ninguém nem sem inteligência, nem inteligente demais. Que existe a dedicação. Tá? De estudar, de procurar o conhecimento. E olha que você somos uma geração
que nós não tínhamos a facilidade que tem hoje para estudar. Os cursos que tem hoje, a facilidade, né, de toda essa rede social, de você aprender sem precisar pagar. Conhecimento na palma da mão. Na palma da mão. Então, hoje tem muito mais facilidade. Mas na nossa época, a dificuldade fazia a gente pensar muito mais. Se a gente quisesse ter acesso à informação, tinha que procurar uma livraria que na nossa cidade nem existia, na minha época. Ou numa biblioteca. Ou numa biblioteca que não tinha tudo. Que não tinha tudo. Você tinha que ler, às vezes, um livro inteiro para conseguir tirar um resumo, um entendimento, que hoje você faz uma pergunta, em milésimos de segundos está na tua mão. Eu falo assim, eu sou da época que o livro escolar você usava, depois você apagava, devolvia para que no outro ano outro aluno usasse, e utilizasse. Você tinha que encadernar e tinha que devolver encadernado bonitinho. Exatamente. Então era tudo muito mais difícil. Né? Era muito mais difícil do que hoje. E hoje tem tudo isso daí, né? Hoje eu falo assim, as pessoas hoje, principalmente no nosso país, quem se dedicar a estudar, ele chega lá. Mas tem Graças que ter... Graças ao bom Deus, nosso país realmente tem seus defeitos, né? Exatamente. Tem seus problemas. Tem. Mas a educação está próxima, Mas né? está próxima, ela está aí. Que nem você falou, está na palma da mão. Basta correr atrás. A gente tem regiões do nosso país que são distantes, ainda tem um pouco de dificuldade. Mas vamos pegar a nossa região aqui, próximo, nós não podemos reclamar. Não pode. Não podemos. Tá. O acesso à educação ele é facilitado para nós. E eu lembro, na época que eu ia para o colégio, as coisas eram tão difíceis que, às vezes, meu tênis eu tinha que colocar um papelão dentro, porque ele furou, né? E meu pai não tinha dinheiro para comprar outro. E aquela situação complicada. Mas você ia para a escola com mesmo essa dificuldade. Você via, às vezes, seus colegas comer pipoca lá ou tomar um refrigerante, mas você não tinha dinheiro, mas você estava lá. Você estava lá. Tá? E isso nunca fez eu desistir de ir na escola. Pelo contrário, eu falava assim, eu vou chegar lá. Só depende de mim. Meu pai e a minha mãe colocou no mundo, agora chega lá é comigo. O interessante é ouvir as histórias das pessoas, porque, como eu falei aqui no início, né? Às vezes as pessoas olham você passando pela rua ou vê você à frente aí num evento das entidades e acha que tudo foi tranquilo na vida, né? E não foi. E eu tenho umas frases que são minhas próprias, que eu invento, né? Assim, que eu acredito que são minhas frases de estimulação, né? Que me motivam. Uma delas é assim, as dificuldades, os tropeços, as montanhas, né? Que a gente encara de frente, que faz com que a gente se torne quem nós somos, né? Eu falo assim, eu não digo que é sorte, mas Deus sempre colocou pessoas muito importantes na minha vida, pessoas boas, né? Sim, isso também seu Otávio do sindicato, seu Dorvalino, finado Moacir Miqueleto, seu Dico, que eu precisava dirigir para poder trabalhar, e meu pai, italiano, um filho e a mulher nasceu para ficar mais em casa, né? Antigamente era isso, né? Antigamente era isso. Cultural, né? Ele pegou o carro dele e falou, não, você vai precisar trabalhar, vem aqui que eu te ensino, né? Sou muito grata a ele, ao seu Dico, né? Que hoje também já é falecido. Sim. Foi um segundo pai para mim. Então, eu falo assim, eu sempre tive pessoas boas do meu lado, pessoas que eu pude contar quando eu precisava. Mas eu também não tinha vergonha de pedir, tá? Eu lembro como se fosse hoje. A Cotia deu aquele problema, né, de falência, que faliu, e começou uma cooperativa nova em Assis. E ninguém fazia contabilidade de cooperativa, muito menos eu, mesmo tendo escritório de contabilidade. E, não, o doutor Mauro falou assim, não, a contadora vai ser você. E me mandou para Curitiba. E eu fui para a OCEPAR, em Curitiba. Eu lembro que eu peguei um livro, fiz uma xerox do livro sobre contabilidade de cooperativismo, e cheguei na OCEPAR e falei, eu preciso aprender a fazer contabilidade cooperativa. E um senhor de quase 70 anos que ficou uma semana comigo ali ensinando. Ele falou, você é a primeira pessoa que aparece aqui falando isso. Eu falei, mas eu preciso fazer, eu preciso aprender. Claro. Tá? Então, foi também uma bênção na minha vida. Cara, eu acho assim que a oportunidade aparece quando a gente está preparado também, e né? você tem que correr atrás. E eu lembro que eu ia para as reuniões e eu fazia um monte de pergunta. E todo mundo falava assim, Márcio Oli vai perguntar de novo? Eu falava assim, não tem pergunta boba. O que é bobo para você não é bobo para mim. Então, deixa eu perguntar. Então, não ter medo. Não ter medo de falar que não sabe. Humildade, né, Sueli? E eu falo assim, o medo tem momentos que ele é bom na vida. Ele impede de a gente fazer muita coisa errada. Também tem mas ele também impede de crescer. Então, eu falo, você tem que achar um equilíbrio ali. Entre o medo e a tua coragem. Tá? Para você conseguir chegar lá na frente. Não cheguei onde eu quero ainda não, tá? Ainda falta. Uma coisa interessante é isso, né? Quem está à frente das lideranças nunca está satisfeito, né? Não tá. Sempre tem um estágiozinho a mais que quer alcançar, né? A inquietude, né? E quando você vê pessoas que você vê que tem capacidade de estar lá na frente, você vê que está acomodado, é como se você quisesse chegar e falar assim, vamos, olha. Isso te incomoda também? Incomoda.
Incomoda. Tá? Incomoda. Parece que a pessoa ela tem. As portas estão escancaradas na frente dela e falta dar um passo. As pessoas falam assim, Sueli, mas você fala que você trabalhou na agricultura, que você trabalhou de barra fria, que você comia comida esquentada e tal. Mas você tem orgulho disso? Eu tenho. E eu falo isso para as pessoas, para elas verem que todo mundo pode chegar lá na frente. Por mais difícil que seja. Falei, não é que eu vou lá, mas era isso e chegou onde você está hoje. Não, é para as pessoas verem que você pode. E não precisa ter vergonha do que você fez, desde que seja algo honesto, né, na vida. Sim. Sem passar por cima dos outros, sem derrubar ninguém. Você não precisa fazer sua luz brilhar mais que o outro. Tá? Não tem trabalho indigno, né? Desde que seja honesto, né? Exatamente. Tá? E é nisso que eu acredito, e eu acho que eu vou morrer acreditando nisso. Mas que legal. Parabéns, uma linda história, Sueli. Agora, você contou, olha, tantos lugares que você passou, né? Sindicato do Trabalhador Rural, Sindicato do Patronal Rural. Você trabalhou na cooperativa, como contador e tudo mais. Fala pra mim, como é que você deu conta, Sueli? Como é que você conseguiu ter uma família? Como que você conseguiu ter um filho? Como você sustentou esse relacionamento? Porque fácil, né? É muito trabalho. Não, você falou não é manhã, fácil. tarde e noite. Até as situações teatrais. Você falou, não, tinha que montar o teatro não sei onde. É um curso de bolo lá não sei onde. Então, assim, a diversidade cria complexidade também. E era andar o município de Assis inteiro. Não era só em Terra Nova ou só em Silverópolis. Era o município inteiro. Não, e numa outra época, né? E fora isso ainda, Toledo. Porque foi lá que eu fiquei uma semana morando dentro do Hospital Bom Jesus, que na época era o Duílio Genari, que era do sindicato, que eu precisava aprender como que se verificava o serviço dentro do hospital, que nós tínhamos o hospital aqui do sindicato. E eu fui para lá e fiquei lá, morando num quartinho do lado do hospital. Fiquei uma semana. Então, é um monte de coisa, né? Você comentou uma coisa, Assis teve vários hospitais, né? Teve vários hospitais. E hoje nós só temos um. Pois é. Mas isso Assis é um assunto para um outro dia aí, pra gente alongar um pouco mais, né? Tá. Assis foi uma potência regional, né? Foi. Nós tínhamos grandes hospitais aqui. Né? Mas nós também tivemos uma grande população. Em Assis, sim, mudou, né? A história, assim, toda região ela tem uma história que se altera com o tempo, né? Umas cidades crescem, outras diminuem, outras se juntam e assim vai, se né? estaciona e se vai. Mas toda essa época minha de sindicato e esses cursos, foi até eu me casar. Tá? Aí com 18 para 19 anos, né? Eu casei com 19 anos, aí eu casei, já fiquei mais sossegada. Um ano depois nasceu o Vitor, né? Meu único filho. E mesmo assim você vai conciliando. É fácil? Não é. Imagina, você com criança pequena. Eu lembro que eu levava o Vitor comigo para trabalhar e eu colocava ele no chão do lado da minha mesa, para mim conseguir trabalhar. Tá? Porque se você quisesse crescer, se você colocasse um monte de gente trabalhando para você, seu rendimento diminuía. Claro. Tá? Então, naquela época, que era tudo manual, era muito complicado. Então, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha noite. Né? E até hoje. Tinha responsabilidade, né? E até hoje, em determinadas épocas do ano, quem passar no escritório meia-noite, 1h vai ver que eu estou lá, estou trabalhando. Você vê. Tá? E tem orgulho disso. Claro. Né? Meu cliente, ele é prioridade. Na hora que ele precisa, eu tenho que estar lá. Sim. Mas, antigamente, que era tudo manual, nós fomos foi o Lex e o Escritório Líder, os primeiros escritórios a terem computador em Assis Chateaubriand, que parecia uma geladeira, o bendito computador. E aí só uma pessoa trabalhava no computador. O restante era tudo manual, tudo escrito. E nesse fazer manual, você demora muito mais. Claro. E aí eu tinha que fazer, então eu levava o Vitor comigo para o escritório. E ele ficava comigo. Fora disso, tinha uma pessoa que ajudava a cuidar dele, que ficou comigo praticamente a infância dele inteira. Até nisso eu fui abençoada. Tá? Porque até o Vitor ter 16, 17 anos, eu tive 2 funcionárias dentro da minha casa. E isso ajuda um monte. Né? Para quem é mãe, sabe quanto é difícil você ter uma pessoa de confiança para cuidar. Então, eu tentava conciliar. Tive falhas. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse ficado mais tempo com meu filho. Tá? Mas você não tinha muita opção, porque se você quisesse construir um futuro, você tinha que trabalhar. Tá? Então, às vezes, quando o filho fala assim, você não ficou comigo. Mas a opção que a gente tinha na época era diferente de hoje. Não é a facilidade de hoje. Mas também é um exemplo que foi dado para o próprio filho também, né? Exatamente. Tá? Então, fala assim, filho não vem com manual. Não vem. Eu que eu digo. Se viesse, mas não vem. Você tenta dar o melhor que você tem. O melhor que você tem. Mesmo errando e acertando, você tenta dar o melhor.
E isso é assim na vida sentimental, com marido e mulher, com pai e mãe, com irmãos, com amigos. Sim. Você tenta dar o melhor. E no passar dos anos da vida, você vai errando e vai acertando. Né? Você vai aprendendo com os erros, né? E você também vai aprendendo com os acertos. Mas falar que é fácil, não é fácil. Né? E eu acho que é mais difícil ainda para o período que eu peguei, que é até os 50 anos ali, para a mulher. Hoje já é mais tranquilo. Até vou puxar o gancho aqui que você trouxe para nós. Ao longo da sua história, você conta várias conquistas, né? Várias superações que eu tenho observado, assim, de mudanças até diárias, e mudanças de instituições, depois até dentro do próprio negócio. Como foi, assim, a sua atuação nesse período todo em relação com as mulheres? Ou seja, como foi a mudança daquela época, a atuação das mulheres, até chegar hoje, né? Da liderança feminina. Ou seja, você esteve lá atrás, de certa forma você estava inserida dentro de um contexto de liderança, a você chegar no que você chegou hoje. O que você observa nesse sentido? Prós, contras, o que isso te agregou, o que isso talvez te segurou, não sei, conta um pouco para nós. Até eu lembro de uma história engraçada. Hoje eu não sei mais se tem isso na sala de aula. Mas na época que a gente fazia ali 12, 13 anos, dentro do colégio existia o líder da sala. Tem ainda, tem. Tá? E sempre tinha que ser homem. Tá? E a líder sempre era o nome de homem. E isso incomodava. Por que tem que ser fulano, né? E por que não mulher? Ah, mulher reclama mais, mulher isso. Então, nessa época lá atrás, a gente tinha até essa dificuldade. Quando começou o Grêmio Estudantil, né? Eu acho que ali começou um pouco a ala feminina mesmo se impor um pouco mais, sabe? Eu acho que foi um marco começar os grêmios nas escolas. Eu fui presidente de Grêmio também, diretor central. Eu também fiz parte do Grêmio Estudantil. E ele dava uma alavancada na gente. Tá? Força, a gente já estar à frente. Né? Exatamente. Ele dá uma alavancada. Mas por um bom tempo não, né? Até poucos anos atrás aí, a mulher, ela sempre teve uma diferença, até na área de trabalho. Né? Falar que eu não passei por isso, não, eu passei sim. Eu passei em situações que eu trabalhava que era 90% homens e no início eu tive que, olha, eu sou mulher, mas eu consigo fazer isso, eu tenho competência para isso. Né? E você tem que ir se impondo e se colocando até você chegar naquele ponto de equilíbrio. Mas não era fácil como é hoje. Não era. Em várias situações de trabalho, existia, sim, um lado que pendia mais para o lado masculino do que do lado feminino. Tá? Hoje a gente vive num mundo muito melhor. E nessa parte, quando você fala entre serviços masculino e serviços feminino, né? Começou a dar uma melhorada boa. Mas a gente tinha dificuldade em pegar um carro e dirigir, por exemplo. Tá? Você passava dirigindo o carro, tem que ser mulher. Até nisso, né? É cultural, né? Era cultural. É cultural. Então, acho que todas as mulheres aí que tá nessa linha dos 50 anos ali, a gente viu isso daí. Tá? Você podia sair de casa se o teu irmão fosse. Sim. Teu irmão podia chegar mais tarde em casa, você tinha que estar em casa às 8 horas da noite. Então, existia todo um cuidado ali especial com a mulher, tanto na parte boa como na parte ruim. Sim. Por um lado, tem a questão boa de ter o cuidado por ser um ser humano, né? Exatamente. Mas também tem aquele outro que às vezes limita o desenvolvimento, o discernimento de algumas coisas também, né? E embora a gente tenha a aparência de fragilidade, mas nós não somos frágeis. Eu acho que o sexo frágil é o homem, não a mulher. Eu acho que é isso. Na atualidade hoje, eu vejo mulheres se destacando em situações que eu não vejo colegas homens, às vezes, tomando frente. E que bom, né? E que bom que isso aconteça. E não é porque a mulher tem mais tempo, pelo contrário, a mulher tem menos tempo do que o homem. A mulher, ela trabalha como empresária fora no seu negócio, Sim. Ela é mãe, ela é a esposa cuidadosa com o marido, ela é a dona de casa que tem que organizar toda a casa. Querendo ou não, tá? Isso está incutido, acho que no DNA, né? E isso não vai mudar nunca, Schumacher. Por mais que a gente fale assim, que nós queremos ser igual aos homens, nunca vai existir essa igualdade, porque nós não fomos feitas para isso. Sabe o que eu digo? Tá? Assim, eu como homem, né?
Eu digo que a mulher, ela quer se igualar ao homem. O homem é uma coisa que deu errado. Não, também não exagera. Tô brincando, né? É assim, não tem que ser igual. A mulher não é a mulher, tem. o homem é homem. Cada um tem que aceitar que existem algumas limitações fisiológicas, mas que existe um potencial enorme em contrapartida. Né? Entender as diferenças. São diferentes. São diferentes. Porém, nenhuma coisa impede o outro de exercer, por exemplo, profissionalismo mesmo. Eu hoje, não vou dizer hoje, mas boa parte da minha vida profissional, quando eu estive à frente em lideranças, a grande maioria da minha equipe sempre eram mulheres. E eu sempre gostei de trabalhar com mulheres na equipe, por características específicas de cada área de trabalho. É que a mulher age mais com o coração. Não, eu vejo assim, é delicado falar esse tema assim, né? Ainda mais quando o homem, né? Mas existe um trabalho, uma responsabilidade, um nível de comprometimento muito grande frente a uma atividade. Eu sempre enxergava muito mais fácil transferir aquela responsabilidade para a mulher do que para um homem. A mulher, ela encarava, eu estou falando isso é questão de 20, 25 anos atrás, a mulher, ela encarava aquilo como ela tinha necessidade de provar que ela era capaz. E se eu tinha uma atividade que eu não poderia deixar de hipótese alguma aquilo passar, eu sabia que se eu destinasse aquela atividade para uma mulher, ela ia dar um jeito de fazer. E o homem, por uma questão cultural da época, hoje já não é mais tanto assim, mas da época, deu errado, ele não estava nem aí. Né? Eu ouvi de um antigo chefe, né, numa multinacional que eu trabalhava, existia uma oportunidade de trabalho para mim. Eu ia passar de auxiliar em Toledo para supervisão regional na multinacional. Só que eu era muito jovem. Eu fui até Curitiba para conversar com ele. E estava certo para eu assumir a função. A pessoa que saiu me indicou e falou, não, me chancelou. Quando eu cheguei lá, ele fez uma pergunta para mim. Você é casado ou você é solteiro? Eu falei, eu sou solteiro. Ele falou, então não dá para você essa função. Eu falei, como assim não dá? Por que não dá? Ele falou, não. Se fosse uma mulher, talvez. Ele falou, mas homem não. Porque se eu me desentender, eu tiver um dia meio mau humor, eu xingar, brigar com você, você vai virar as costas, vai falar umas besteiras pra mim e vai abandonar tudo e vai embora. Você vai embora. O homem é muito irracional nesse sentido. E a mulher, ela não toma essa decisão desse jeito, porque ela tem uma família por trás, ela tem filhos, tem um próprio marido às vezes, tem um pai, uma mãe, uma casa. O senso de responsabilidade da mulher era muito mais forte naquela época. Eu já aprendi muito naquela época com isso. E eu não assumi a função. Porque eu era solteiro. É discriminação com o solteiro? Era. Mas era um empresário. Ele tinha o poder na mão de escolher. E para aquela atividade ele considerava que determinada característica de um profissional era relevante em relação a outra. Mas né? isso é... A gente nasceu com isso. Tá? A gente, desde criancinha... A gente foi preparada para ter esses cuidados, a ser diferente do homem nessa situação. E é o que eu te digo, isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar. Por isso que eu falo assim, nós temos uma fisionomia mais frágil do que a do homem. Mais bonita. Tá? Mais bonita. Eu sou mais bonita que vocês. Tá? E é justamente para isso. Então eu falo assim, a mulher ela tem que conquistar o espaço dela, assim, mas como mulher. Nas lideranças, na política... dentro do lar dela, como mãe, no grupo de amizades que ela tem, aonde ela está inserida na sociedade, mas como mulher. Eu falo assim, a mulher tem que deixar o homem ser homem e ela ser mulher. Sim. Tá? Até porque profissionalmente o que vale é o conhecimento, a aplicação. É o conhecimento. Não tem. Hoje não tem por que você se medir dessa forma, né? Exatamente. Antigamente tinha muito disso, né? Tinha. Vamos ser bem sinceros que tinha. Às vezes a gente conta essas histórias, né, para os mais jovens de hoje, eles falam, mas era assim? Era assim. Era exatamente dessa forma. Eu já ouvi história de mulheres, colegas, né, que trabalhavam, que perderam uma oportunidade de trabalho fantástica numa empresa porque tinha que viajar. Porque tinha que viajar. E não era de bom tom você viajar. Não era de bom tom a mulher viajar. Mulher viajar. Aí às vezes contratavam um homem que nem tinha toda a capacidade. Mas podia viajar. Mas poderia viajar. Tá. E isso hoje já não existe mais. Isso mudou. Não. Os casais se formam hoje já tendo consciência dessas questões. Exatamente. Né? Tá. É evolução, né? É evolução. É evolução, exatamente. Mas olha que legal. O que você pode dizer a respeito da atuação das mulheres no mercado de trabalho e da liderança feminina ao longo dos anos? O que você percebeu aí nesse sentido? A gente já tratou um pouco, mas
O que mudou? Você acha que mudou alguma coisa ou não? Mudou. O que mudou? O que você acha que mudou, assim, principal? O que você acha que Os mudou? homens começaram a ouvir as mulheres. E pode até não gostar, mas tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Né? A mulher, ela tem voz hoje, né? Que ela não tinha antigamente. E isso foi se conquistando ano após anos, né? Com atitudes mesmo. Eu falo assim, não foi o homem que deixou. A mulher foi conquistando. Conquistou e não foi ela foi fácil, conquistando. né? Ela foi buscando mais conhecimento, né? Estudando, se formando num curso superior, né? Que antigamente a mulher... Era poucas mulheres que faziam faculdade. Tinha bem menos opções também. Exatamente, né? Você não tinha as oportunidades que você tem hoje. Então, ela foi devagarinho conquistando esse espaço dela. Não tirando o espaço do homem, mas conquistando o espaço dela. E aí, com isso, também começaram a surgir novas oportunidades, novos convites. Sim. Não é? E eu fui a segunda mulher em Assis a assumir a associação comercial. Né? Olha quantos presidentes, homens, né, passaram por ali. Primeiro foi a Madalena, depois fui eu. Né? E vão surgir outras mulheres aí assumindo, como tem hoje, né? No Brasil inteiro. Mas isso foi por quê? Porque a gente foi buscando esse conhecimento, foi estudando, foi se impondo, foi mostrando o que a gente sabe fazer. Sem passar em cima da ala masculina. Que isso que eu acho que foi uma das coisas mais importantes. A gente não precisou passar por cima de nada para a gente chegar onde foi. A gente só conseguiu fazer isso por causa da nossa força de vontade, conhecimento e sede de vencer. Sim. Sede de vencer, sede de conquistar um espaço, sede de poder votar e ser votada. A mulher demorou um pouco para conseguir conquistar o espaço dentro do meio político. E ali foi abrindo as novas portas. Né? E ali a gente foi buscando esse espaço que é nosso. Tem muito mais espaço. E aquilo que você falou, quando você delega uma tarefa para a mulher, ela é muito mais fácil ser cumprida do que às vezes você delegar por um homem. Nossa. Não quero ser eu aqui radical, né? Mas é uma verdade. Que não me entendam mal. Mas é uma verdade. Eu sempre preferi trabalhar mais com mulheres do que com homens. Tem exceções também, né, Schumacher? Tem exceções também, né? É claro que você, quando você tem a sua empresa, não é por ser uma mulher ou por ser um homem ou ser qualquer da opção que a pessoa possa ter, ela entrou na sua empresa e vai contratar. Não é porque é mulher que eu vou contratar. É porque, coincidentemente, as características que eu estou buscando, eu encontro naquela pessoa. E ela era uma mulher. Exatamente. E nos homens eu tinha mais dificuldade de encontrar. Eu fui gerente da associação comercial uma época em Toledo e nós tínhamos uma empresa terceirizada que fazia o processo de recrutamento e seleção. Eu simplesmente passava as características que nós necessitávamos para exercer determinadas funções dentro da entidade. E essa empresa pré-selecionava e me encaminhava os candidatos para a entrevista final, para eu optar por esse ou por aquele. Que, coincidentemente, eram mulheres. Na época, eu acho que nós éramos em 17 colaboradores. Nós éramos em 3 homens, se eu não me engano. E 14 mulheres. Então, vou falar o quê? E o trabalho era feito excepcionalmente bem. Por isso que eu falei, a gente foi conquistando espaço. Agora, se você chegar hoje pro teu filho, que está com quantos anos? 7 anos e meio. Vamos esperar mais uns 4 anos e falar para ele assim, filho, olha, antigamente, quando ia na igreja, mulher sentava de um lado, homem sentava do outro. Ele vai ter dificuldade de entender. Quando ia para a escola, mulheres sentavam de um lado, homens do outro. Olha quanta mudança que a gente passou. Sim. Ele vai falar assim, pai, você tá louco? Mas eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender. Hoje é difícil. Então, por isso que eu falo, aí a gente foi conquistando esse espaço nosso aí. Sim. E você tocou no assunto da associação comercial. Você foi por 2 vezes, né? 2 mandatos. Não. Não? A associação comercial, ela não tem o costume de reeleição. Certo. Tá? Até hoje, não teve ninguém que foi reeleito. Sempre é um mandato só e depois... Eu acho interessante isso também. Outro entra, né? E foi um período que eu cresci muito, como empresária e como pessoa. Porque eu falo, quando você está lidando com ação comercial, você faz uma faculdade intensiva. Claro. Tá? Em 2 anos. E ali você aprende muito, porque você lida com todo tipo de empresário, com todas as dificuldades da cidade que você está ali inserido dentro da associação comercial. Então, quando você está presidente da ação comercial, você não pode olhar para você. Você olha naquele grupo de empresários daquela cidade e você tenta se doar o máximo que você pode para que as coisas melhorem. Eu falo assim, qual o papel da associação comercial hoje? É fomentar o comércio dentro de Assis.
É dar capacidade para que os empresários possam se competir com qualquer outra empresa, em qualquer outra cidade ou qualquer outro estado. Esse é o papel da associação comercial, de trazer esse conhecimento, é lutar por aquilo que ela acredita. Se eu acredito que uma mudança tributária vai fazer bem para a minha cidade, eu tenho que fomentar aquilo ali. Mesmo que não esteja na minha mão o poder de decisão, mas eu tenho que lutar por aquilo ali. Se eu vejo que na minha cidade nós estamos com um problema de locomoção, problema nas estradas, nas rodovias, você vai fomentar para que alguém enxergue aquilo ali e te ajude a resolver aquilo ali. E não está na mão da associação comercial ir lá e fazer uma mudança dessa, mas está na mão dela a ela fazer os questionamentos, a buscar essa solução. E tem que ter um desprendimento muito grande, né? Porque o presidente da associação e os seus membros ali na diretoria, eles recebem um grande salário? Como funciona? Não, ali é todo mundo voluntariado. A gente acorda às vezes 6 horas da manhã para estar ali, 7 horas para fazer reunião. É aquilo que eu te falei, é a paixão pelo associativismo. É você acreditar que se as pessoas que estão ao seu lado crescem, você cresce junto. Então você passa a lutar por um conjunto, não só por aquilo ali. Eu falo assim, os empresários hoje, eles não têm noção do poder que tem uma associação comercial. Por isso que às vezes eu vejo que às vezes marca uma palestra, um curso, tem pouca participação. Eu falo, gente, né? Vá aprender. Como isso é importante, né? Quanto isso é importante. E às vezes não é durante a palestra que você aprende, às vezes é na hora do cafezinho. Tá? Na troca de informação. Networking. Exatamente. Você disse uma coisa muito legal lá atrás, que agora você reforçou. Que você foi numa palestra, num treinamento lá em Curitiba, e aí teve uma pessoa lá que falou uma frase e isso me carregou para a vida inteira. Para você muita coisa a vida toda, né? Às vezes você vai num treinamento e você acha que esse treinamento é bobo, eu já participei tantos desse daí. Mas às vezes uma frase lá no meio. É na hora do café, um contato pode mudar todo o rumo da sua história daí para frente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de palestra, gosto muito de cursos. E não precisa ser cursos pagos. São coisas que você encontra na rede social, na internet. Sim, hoje tem muita opção. Tem muita opção. Então, você não precisa se deslocar, igual eu fiz naquela época, sair daqui para ir lá em Curitiba para assistir uma palestra ou para fazer um curso. Hoje você tem tudo ali na tua frente. Basta você querer. E eu acredito que a maior parte do meu crescimento, ele veio, sim, com essa formação lá, quando eu entrei no sindicato, os treinamentos, as palestras, é você buscando sempre esse conhecimento. E a associação comercial, na época, eu fui eleita para ser presidente da associação comercial, para mim era uma novidade. Né? Eu nunca tinha sido presidente da associação comercial. Né? Como que eu vou agir agora? Mas quando você começa a ver que você está lutando para que todo mundo melhore, as forças vão se unindo. Eu falo assim, eu acho que eu fui uma das presidentes que mais teve apoio para administrar e fazer a associação comercial, a potência que ela é hoje. Porque eu tinha apoio das cooperativas, eu tinha apoio do prefeito, eu tinha apoio de deputado, eu tinha apoio, que hoje eu falo assim, que eu nunca vou cansar de agradecer, do Sebrae, eu tinha apoio dos empresários. Estava dificultoso, às vezes, fazer uma palestra, você ia no empresário, me ajuda, olha, a palestra vai custar tanto, vamos entrar com patrocínio, você não recebia não. Isso é importante demais para quem está na liderança, né? Que liderar não é sozinho, né? Você precisa de apoio, e sem apoio você não chega em lugar algum. E aí você unia todo mundo, vamos fazer? Vamos fazer. A gente fazia trabalho até de limpar quintal por causa da dengue. Olha só. Tá? Mas não tem nada a ver com a associação comercial? Tem. Ela também tem que trabalhar para a saúde do município, né? Ela tem que trabalhar para a saúde de cada um. Na verdade, nós vivemos dentro de um aquário, né? Todos nós estamos dentro de um aquário. Todos nós. Tá? Então não existe aquele que é seu papel ou aquele que é meu papel. É todo mundo trabalhando por um bem maior. Tá? Que legal. E hoje eu falo assim, às vezes eu fico triste quando alguém fala assim, não quero ser presidente da associação comercial. Eu falo, vai. Porque é uma experiência que você vai levar ela para a vida inteira de conhecimento. Ali você vai criar vínculos de amizade, você vai criar aprendizado, você vai medir as coisas de forma diferente, você vai aprender a ter paciência. Porque você não era a Sueli que estava ali, era a Sueli, presidente da associação comercial. Então você tem um comportamento, uma postura totalmente diferente. Porque você está representando aquele núcleo ali de empresários. É um desprendimento, né? Porque às vezes tem uma decisão que você às vezes nem tem tanta afinidade, tanto interesse, ou não vai te trazer benefício algum.
Mas o grupo que você representa, aquilo vai ser importante. Exatamente. E você vai ter que encabeçar, vai ter que dedicar seu tempo igual, seu esforço, seu conhecimento, toda essa articulação para alcançar aquele objetivo comum. E eu lembro, quando eu estava apresentando ação comercial, meu pai ficou doente. E era final de ano, tem muitas coisas para ver. Eu tive que me ausentar. A minha diretoria se reuniu e eles tocaram tudo. Os eventos que tinha que fazer, as coisas que tinha que fazer. Então, aí que você vê o peso da união. Agora, o que é importante quando você está dentro de uma entidade? Ação comercial, Cassiopar, Conselho da Mulher, Cicobi, o apoio da família. Esse apoio familiar você tem que ter. Tá? Porque você não tem horário e essa falta de você ter que estar livre nesses horários, você tem que ter o apoio da família. Laurindete me apoiava muito nisso daí. E se eu não tivesse esse apoio, como que eu fazia? Não dá, né? Não dá. Porque tem um tripé ali, né? Exatamente. Você tem a família talvez o que dá sustentabilidade para todos os outros. Né? O profissional, o pessoal e colaborativo, digamos assim, associativo, cooperativo e tudo mais. Né? Que essas entidades sugam, né? Sugam tempo. Eu observo o presidente, todo dia você vê ele em algum lugar. Inaugurou uma loja aqui, outra lá, não sei o que, ele está presente. Aí a minha pergunta é, e o negócio dele? Você tem que conciliar, você tem que ter uma boa equipe. Exatamente. Você tem que ter uma boa equipe. Foi o que eu falei, eu sempre tive pessoas abençoadas do meu lado. Então, quando eu precisava me ausentar do escritório, eu tinha o pessoal que tocava. Eu tinha o Laurindete, eu tinha a minha equipe que tocava para mim. Salvar os negócios alheios e o seu. E eu sempre digo, né? para você ser presidente, seja de qual entidade for, o seu negócio tem que ir bem. Senão, como que você vai liderar? Você tem que estar bem para você poder liderar. Senão, eu falo assim, mas peraí, eu vou pôr uma pessoa lá que quebrou o negócio dela, como que ela vai liderar? Igual você comentou ali, né? Você precisou sair por uma questão familiar, de saúde, tudo. A equipe que estava por trás de você foi lá e assumiu. Não te substituiu. Não te deixou fora do processo. Porém, te deu condições de você viver um momento que era atípico, né? Foram meus braços a hora que eu não podia fazer. Exato. Isso é importante, isso. E eu falo assim, a diretoria, na época que eu estava em ação comercial, parece que foram pessoas assim que realmente se encontraram ali naquela diretoria. Porque a união era muito grande, muito grande. Tá? Que legal. É o associativismo, né? O associativismo na prática mesmo, né? Real ali acontecendo. E com isso, ano após ano a gente tá ali, né? Mesmo não sendo mais presidente, nada, você tá ali. Você tá ali defendendo, você tá ali ajudando, você tá ali dando o seu melhor que você pode para que a entidade continue forte. Eu vejo assim que se a entidade não cumprisse com o papel dela, com a sua finalidade, pessoas como você que passaram por ali não continuariam envolvidas, né? Fala assim, não tem sentido, não tem por que eu dar mais o meu tempo aqui. Mas se a instituição continua com a sua finalidade, as pessoas continuam a colaborar. Você continua ali, tá? Você continua. Fala, não, o ano que vem eu paro. Não, o ano que vem você tá ali de novo. Tá de novo. Não, no outro ano eu vou dar um tempo. Não, você tá ali de novo. Mas muito importante isso. Sua fala é bastante relevante, até para algumas pessoas que estão de fora, às vezes não compreendem porque alguns empresários passam pela diretoria e não saem do meio. É porque eles se sentem parte do processo, né? Eu acho que a gente se apaixona pela causa. Também, né? Tá? E dói. Quando alguém fala alguma coisa da associação que eu vejo que não é um elogio, me dói. E você só se sente doído com aquilo que te faz a diferença. Claro. Senão, não. Você faz parte, né? Você faz parte. A ideia principal do fazer parte. É de fazer parte. Tá? Interessante. Quais as principais ações assim, que você lembra? Ou entre a SIAC, eu sei que você atuou aí na Cassiopar também, e também eu sei que você tem uma perninha lá dentro do Cicobi. A mosquinha picou você, mas picou com vontade, não foi? Você, desde o sindicato, lá com seus 17 anos, passou para a Associação Comercial, da Associação Comercial foi para a Cassiopar, que é a coordenadoria regional, né? E ainda foi para o Cicobi. Você saiu do associativismo? Não saiu do associativismo para o cooperativismo. Não. Porque você passou pelo cooperativismo antes também, né? É verdade. Tá. Então dá para dizer que eu tenho uma pessoa aqui que ela foi moldada, ela foi aprimorada entre o associativismo e o cooperativismo. Isso é o teu dia a dia? Além do escritório, né? Claro, não. que é onde eu me faço para me manter. Mas da associação comercial,
logo depois que eu deixei de ser presidente, eu fui para Cassiopar. Tá? Estou lá desde 2014 na Cassiopar, então já faz anos. Fui diretora, fui vice-presidente por 2 mandatos. Inclusive, era para mim ter assumido, aí veio toda a doença do meu filho, né? Transplante, o falecimento do Laurindete, e eu abri mão de ser presidente da Cassiopar, por vários motivos, né? Você está viúva, o problema de saúde do Vitor, e quando você acha que você não vai conseguir dar tudo de você, então não tem por que você ficar, né? Complica. Mas eu continuo na Cassiopar ainda, tá? Onde a gente fomenta o tempo todo. Você esqueceu de falar, ainda também estou no Oeste em Desenvolvimento. É verdade, tá? verdade. Estou no Oeste também, me colocaram agora no Oeste de Desenvolvimento. Então você vai ligando, uma coisa vai puxando a outra. Tá? A Cassiopar, além dela liderar todas as associações comerciais do Oeste, ela fomenta todo esse amaranhado, né, que tem de legislação tributária, de pedágio, de logística. Ela está sempre fomentando. E aí a gente viu que precisava de algo a mais. Aí se criou o Oeste em Desenvolvimento, que é o POD. Que é outro projeto Bonito, muito interessante. Tá? Que é um projeto modelo para o Brasil. Né? Vem gente de fora para conhecer esse projeto. E aonde a gente também fomenta um monte de coisa. Ferroeste e tudo mais. Né? Se for falar da Cassiopar, nós fica 2 dias aqui. Falando da Cassiopar e do Oeste e do Oeste em Desenvolvimento. Né? E aí vem o Cicobi, que eu também estou há anos no Cicobi. Antes como conselho fiscal e agora como conselheira. Né? Sou a única mulher conselheira do Cicobi. Né? Mais uma vez a mulher entrando ali, né? Era só de homens. Você está abrindo caminho para as demais. Estou abrindo caminhos, né? Então a única que faz parte do conselho, eu fazia parte, mas era do conselho fiscal, né? Mas do conselho de administração, eu sou a primeira mulher também que tá entrando ali, tá? E aí você vai também buscando o quê? O que faz dentro de um Cicobi? Você estuda um monte de coisa. Claro. Toda a parte financeira, você trabalha para os empresários que são sócios, para as pessoas físicas que são sócios dentro da cooperativa, para ela ter um atendimento melhor, para ela ter linhas de crédito melhor, né? Para ela ter um resultado financeiro, se ela aplica, melhor. Você está trabalhando ali todo aquele entorno de fazer o crescimento, de desenvolver onde está o Cicobi. Montou um Cicobi em Jesuíta. Você vai trabalhar o desenvolvimento ali da localidade de Jesuíta. Vai montar em Formosa, igual vários locais que a gente tem. Então, você trabalha para que aquele município ele cresça. É isso que é o associativismo e o cooperativismo. É você fazer toda essa região que faz em torno dela crescer. E aí, tem coisa mais gostosa na vida do que você ver o crescimento do local que você mora, ou aonde você está instalado, ou das pessoas que te cercam? Ninguém gosta de ficar perto de pessoas emburradas ou pessoas tristes, ou pessoas falidas. Todo mundo quer ficar aonde? Aonde aquela energia é gostosa. Então, quando você trabalha associativismo, seja associação comercial, Cicobi, Cassiopar, Oeste Desenvolvimento, ou Conselho da Mulher, a igreja, né? Você está trabalhando para que aquela energia ali seja boa e todo mundo cresce junto. Então, eu falo assim, é difícil você explicar o que te faz ficar dentro de uma cooperativa, de um associativismo, a não ser a palavra, me sentir bem. Sentir que estou agregando, sentir que eu vou deixar um legado, sentir que eu vou fazer a diferença na vida, às vezes, de uma pessoa que não tem a chance de estar lá onde você está. E o pertencimento, que você pode ser, né? O pertencimento. Você se sentir pertencendo àquilo ali. Você, às vezes, levar a voz de uma pessoa que não consegue chegar lá com a voz dela. E você saber que você pode estar ali e estar defendendo. Né? Isso é associativismo. Tá? Esse é o cooperativismo. É você pensar primeiro em tudo que te cerca para depois você pensar em você. Porque você sabe que você vai estar bem se todo mundo estiver bem. Que interessante. Olha, eu já sou desse meio, né? Eu gosto disso, mas ouvindo você falar parece que a gente vai... Eu quero participar disso, eu quero entrar cada vez mais. Como é gostoso você conversar com uma pessoa que fala de algo que ela vive e ama o que faz. Isso é muito legal. Isso, eu acho que isso fica dentro da gente, sabe, Schumacher? Você ter essa sensação, tá, de estar colaborando com os outros, sem você precisar se impor, sem você precisar alterar a voz. Tá? Porque é isso que é associativismo, é você lidar todo mundo igual.
Tanto que, para quem conhece cooperativas, sabe que se você tiver 1 milhão de capital lá e você tiver R$100, o teu poder de manda é o mesmo. É um voto só. É essa sensação, é essa chance que você dá das pessoas serem iguais dentro, da onde ela está inserida. Eu não sei como seria o mundo se não tivesse, isso eu falo mundo porque cooperativismo tem no mundo inteiro, né? Eu não sei como seria o mundo se não tivesse o cooperativismo, o associativismo. Eu não sei como seria, mas com certeza a gente estaria muito mais atrasado. Também vejo assim. Porque o individualismo, né? Estaria só individual e chega num momento que a gente não consegue se manter. Não consegue. Ninguém consegue viver sozinho. Não. As nossas maiores empresas da nossa região são cooperativas. Sim. É um exemplo disso. Né? E são feitas por pessoas, né? São feitas por pessoas. Por pessoas. Simples. Cada um com o seu voto, mesmo tendo pouco e o outro tendo muito. Muito, exato. Isso é muito, muito importante, esse tipo de coisa. E tem regiões do nosso país que tem menos, né? Do que nossa região. Nossa região é privilegiada com isso também. Sim, nós temos locais no Brasil ainda que não chegou a associação comercial, não chegou cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas. Ainda, às vezes a gente fala assim, mas como não tem? Não tem, tem locais que não tem. Nós que aqui é difícil de entender, né? Mas tem locais ainda no Brasil que ainda é carente em relação a isso tudo. E você vê que são locais que não estão se desenvolvendo igual locais que tem cooperativa. Sim. Aí você vê a diferença. Pois bem, que legal. Falar isso num assunto que a pessoa ama, né? Mas, Sueli, é o seguinte, a gente tem tanta coisa para falar com você que eu não sei como é que a gente vai fazer. Vai ter que marcar outros momentos aí, porque tem assunto. Tem assunto. E é legal falar isso, porque flui muito tranquilamente. E você se sente à vontade. Isso é legal. E aí as pessoas param de ver só a Sueli contadora, né? Exatamente. Que acha que tudo é fácil, né? E não é. Mas muitos vão ouvir essa nossa entrevista e vão falar assim, meu Deus, mas como ela consegue? E ainda fazer uma pós, né? E ainda que loucura, estudar, e ainda ter vida, né? Fora do trabalho, né? Mas eu queria mais uma coisinha interessante, que é assim, hoje a gente vai limitar a nossa conversa aqui, porque o nosso tempo também tem uma certa limitação. Mas eu queria saber de você, Sueli, de tantas outras coisas que a gente falou, tem um assunto que sempre que eu vejo você também, hora ou outra isso entra no meio, porque está fervilhando no nosso Brasilzão lá fora aí, né? Que é especificamente da sua área, não especificamente da área da contabilidade, mas o contador é o primeiro que leva a pancada nesse sentido, né? Que tem que dar o suporte para o empresariado, né? Essa reforma tributária, hein? Fala para mim. O que essas mudanças causaram tanto? Qual é o impacto nesse meio empresarial? A reforma tributária é uma mudança de cultura, né? Ela não é só uma mudança tributária, ela é uma mudança de cultura no Brasil, né? E ela começa a impactar. E ela já começa agora, em janeiro do ano que vem, né? Todas as empresas, agora, dia 2 de janeiro, ela já é obrigada a ter um novo formato de documento fiscal, né? Na própria nota fiscal já vai ter que ter os campos de IBS e CBS. Isso MEI, isso empresas do Simples, isso empresas normais, todas elas vão ter que ter esse campo. E muitos empresários ainda estão tranquilos achando que não vai acontecer nada. Em 2026, nós não vamos ter recolhimento da reforma tributária ainda, do IBS e do CBS. Sim. É um ano de teste. Mas é um ano, que eu falo assim, é um ano de aprendizado. As pessoas falam assim, Sueli, mas a reforma tributária começa agora e vai até 2032, encerrando realmente de fato lá, porque a gente vai ter um efeito bom lá em 2033. Por que se preocupar agora? Falo, olha, primeira coisa, você tem que se preocupar com a tua empresa. Porque em 10 anos você quebra uma empresa. Você quebra uma empresa com um ano. Quebrar é rápido, né? Você quebra rapidinho. Então você tem que cuidar da sua empresa, mas sim, se programar para a reforma tributária e olhar os impactos que ela vai ter. Se você não entender a reforma tributária, você não consegue fazer preço. Se você não sabe fazer o preço do teu produto, você não sabe quanto você ganha. Nossa. Você pode estar vendendo com prejuízo. Tá? Então, você tem que começar a, sim, estudar, a estar participando de toda essa mudança que vai vir com a reforma tributária. A classificação de produtos vai ser o carro-chefe. Então, você tem que classificar teu produto dentro da tua empresa de acordo com o que a reforma tributária vem ali te ensinando. Classificação de NCM. Isso vai ser o carro-chefe dentro da empresa. Mas o que o empresário... quando a gente vai conversar com os empresários, eles ficam com medo, né? Tem um receio, né? O que ele pode fazer para se preparar para essa transformação, assim, para não ser pego de surpresa e cometer equívocos grosseiros aí? Primeira coisa que ele tem que fazer, ele é aprender a fazer o controle que ele tem dentro da empresa dele. Separar as coisas. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Dinheiro do CPF é do CPF. Aí sim. Tá? Essa é uma das coisas principais que ele tem que começar a fazer. Dinheiro que vem da receita do CNPJ na conta do CNPJ.
Dinheiro que vai ser dos sócios, distribuição de lucro, sai da conta da PJ, vai para a pessoa física. Então, ele tem que começar a fazer isso, porque isso é uma das coisas que a reforma tributária vai olhar de perto. Tá? Essa, onde o dinheiro está entrando e do que é o dinheiro. Ou seja, o cerco está fechando. O cerco está fechando. Se organizar em relação ao estoque. Tá? Começar a entender da onde que ele está comprando o produto. Porque hoje, se você tiver uma empresa lá no Nordeste, ela tem um benefício fiscal, por isso que ela está lá no Nordeste. Claro. Ela pode vender para mim aqui, no Paraná. Mas o benefício fiscal é lá na origem, lá onde ela está. Com a reforma tributária, não importa onde você vai estar, importa onde você vai vender. Então pode ser que a gente vai... Isso é uma mudança brutal. Isso é uma mudança brutal. Tá? Empresas grandes hoje que pensam em instalar uma filial, ela já está olhando com outros olhos. Para que ela vai colocar lá no Nordeste, sendo que ela pode colocar quem assiste Chateaubriand? Que vai importar para onde ela vai vender. Nossa, isso vai mudar muita coisa. Tá? Então, isso vai impactar muito. As pessoas falam assim, mas eu sou do simples, isso não vai me impactar, eu sou do meio. Vai. Se a pessoa do simples vender só para consumidor final, ela não vai perceber tanta carga tributária, mas ela vai perceber na hora da compra. Porque nem sempre de quem ela compra é do simples, é uma empresa de regime normal. Sim. Vai ter os impostos embutidos. Então, ela vai ter que começar a analisar também de quem ela vai comprar. Se eu sou do simples, mas eu vendo para uma empresa que é regime normal, a empresa que é regime normal pode não querer comprar de mim, porque eu não vou dar crédito. Aí eu vou ter que mudar a minha forma da minha empresa. Então eu não vou ficar mais no simples nacional, eu vou passar para um regime normal de tributação. Porque a concorrência vai ser grande. Sim. Entre um que já era crédito e o outro que não gera crédito. Vai ter que gerar um profissionalismo muito grande agora no mercado. Exatamente. Eu tenho que pensar no meu caixa, no meu fluxo de caixa. Por quê? Hoje, quando eu compro uma mercadoria, empresas do regime normal, eu fui lá na tua empresa e comprei lá 500 mil de mercadoria. Parcelei em 5 vezes para te pagar. O meu crédito tributário de PIS, de COFINS, de ICMS, vai existir agora, porque eu comprei de você. Tá? E depois você vai vender em 3 vezes ou 4 vezes, você vai pagar quando você vender. Então, você se apropriou do crédito e paga, faz a diferença lá quando você vender. Com a reforma tributária, isso inverteu. Você só vai ter crédito daquilo que você desembolsou financeiramente. Ou seja, se você comprou uma mercadoria a prazo em 3 vezes, cada mês desse, você vai ter o seu crédito. Vai entrar uma cota. E para entrar esse crédito para mim, eu tenho que provar que de quem eu comprei, ele pagou o imposto. Ou seja, o negócio Ou seja, um vai fiscalizar o outro. Exatamente. Um vai fiscalizar o outro. Só que se eu pegar essa mercadoria que eu comprei de você para pagar em 3 vezes e eu vender para pagar em 2, para receber em 2 vezes, eu vou pagar esse imposto aqui, ó, sem receber o crédito do outro lado. Vai me faltar caixa. Sim. Vai me faltar caixa. E dependendo da forma como eu vender, se for para o boleto, for para o cartão de crédito para recebimento, a própria entidade financeira, isso está dependendo de regulamentação, mas já está certo que vai ser isso, ela vai descontar já o imposto. Eu vou receber líquido. Meu Deus. Então, o meu caixa vai ser impactado. Foi aonde que eu disse para o pessoal do curso de gestão comercial como que vai abrir vagas de serviço. Claro. Porque as empresas vão ter que ter profissionais lá dentro da empresa capacitados para estar fazendo essa precificação, para verificar qual é a vantagem de eu comprar pagando em 3 vezes, qual é a vantagem de eu comprar à vista, onde que isso vai estar impactando. E cada vez mais precisar de um bom contador. Eu estava aqui pensando, eu falei bem assim, a empresa que tiver um contador não atualizado, que dá assessoria, que ele só fica lançando nota de entrada, nota de saída e gera guia de recolhimento de imposto, acabou. Isso, acabou. O departamento fiscal, ele vai ser totalmente remodelado. Ele não vai existir mais isso daí. Bom, isso é uma oportunidade para os bons profissionais também. Excelente. Quem é bom vai se destacar. As pessoas falam assim, Sueli, mas você aí com 57 anos fazendo curso de reforma tributária. Mas não faz para ver. Tá? Eu sou praticamente uma das primeiras turmas no Paraná a fazer curso pós de reforma tributária. Só que eu tenho que estar atualizado. Claro. Mas isso vai ser durante 10 anos. Não. Você começa agora. Não. Você tem que começar já a pensar nisso daí. Você tem que começar a pensar que o teu modelo de nota fiscal vai mudar. Você tem que pensar de quem que você vai comprar. Se você pensa em abrir uma filial, você já tem que analisar como vai ser o impacto lá na frente. E o empresário, quando sentir a necessidade, quem ele vai procurar? O contador. O contador. Se você não sabe dar a resposta para ele... Como que vai fazer? A contratação de mão de obra, tá? Você vai ter que analisar se compensa você contratar uma empresa pelo CNPJ ou a pessoa física. O CNPJ vai te gerar crédito dentro da empresa, a pessoa física não. Então, olha, então vai aumentar a abertura de empresas. Vai.
Vai. Tá? Vai aumentar, porque as pessoas vão querer esse crédito. Bom, o governo está fazendo isso muito bem planejado, então, né? Sueli, eu sou do regime normal, o que eu posso fazer agora para já me prevenindo? Primeira coisa, separar o que é CNPJ e o que é CPF. Separar essa parte financeira. Tem que separar. Já deveria estar separado, mas tem que separar. Segunda coisa, fazer um pente fino de tudo que compra e vende. Fazer a classificação fiscal dos produtos. Conhecer da onde eu compro. Eu conheço empresários que ele fala assim, quem compra é meu funcionário. Mas você compra de Santa Catarina ou de onde? Ah, não sei não, falar lá com o meu funcionário. Ele vai ter que aprender, vai ter que entender, olhar senão isso vai daí. falir o negócio se ele não cuidar. Quando chegar lá em 2032, eu falo assim, vai ser quem passar por esse período, vai ser muito bom. O profissionaliza ou fecha, né? Uns vão pagar um pouco mais de imposto, outros vai pagar um pouco menos. Né? O pessoal fala em alíquotas enormes aí, mas profissão legalmente regulamentada vai ter uma alíquota de redução grande, então não vai ser isso que todo mundo está falando, né? Apesar que a gente não tem tudo na ponta do lápis ainda, mas vai ter uma diferença muito grande em relação a isso daí. Só que quando chega lá em 2032, as concorrências vão ficar melhor. Pequeno e grande vão poder concorrer igual, porque hoje o grande ele contrata um tributarista e ele consegue um monte de benefício fiscal. O pequeno não tem essa condição financeira, ele não consegue fazer nada e tem que andar conforme a cartilha do contador, às vezes, ou da Receita Federal. E ele deixa de usar vários benefícios. Tá? E com isso vai acabar. Tá? Nós vamos sofrer. Sabe aquela história que para você arrumar casa você tem que sofrer um pouquinho? Ah, claro. Toda mudança gera transtorno. Vai. Então a gente vai sofrer um pouco. Mas aquele que estudar, aquele que se dedicar ao seu negócio, conhecer o seu negócio, aquele que tiver um contador bom, um escritório de contabilidade atualizado e acompanhar, tá? E acompanhar, entender do seu negócio, quando a gente chegar lá em 2032, eu espero que vai ser assim muito bom para todo mundo. Dá para entender pela sua fala assim que é um processo que ele vai ser trabalhoso, vai ser árduo, não vai ser fácil. Não. Porém, o resultado final vai promover um crescimento profissional no sentido de compreensão do próprio negócio, do empreendedor aí no final das contas. Então não vai ser ruim. Não. Vai ser uma fase difícil. É uma fase de adaptação. Adaptação, Toda adaptação é ruim, né? No sentido assim, né? E o empresário ele tem que começar a saber o que ele ganha. Porque às vezes ele fica tão perdido no estoque, no compras a pagar e no contas a receber, que se você falar, não sei, eu tenho isso de estoque, eu tenho isso para pagar, tenho isso para receber, eu acho que está dando lucro. Não, ele vai passar a ter isso muito mais claro para ele. Tá? Vai ser muito mais fácil ele enxergar o resultado dele, enxergar onde ele está errando. Isso não é ruim, isso é bom demais. Não é. E sem contar que vai abrir vaga de mercado para trabalho aí para um monte de gente. Exatamente. Né? Pessoas qualificadas. Isso é um processo natural, não adianta, né, Sueli? Natural. E se a gente for olhar, você não gosta de comprar um produto de péssima qualidade. Não gosto. Ninguém gosta de contratar um profissional ruim. Né? Às vezes você faz isso porque você não tem condições de contratar um melhor ou comprar um produto melhor. Mas da forma como você está explicando, vai gerar uma promoção, né? Um desenvolvimento de determinadas áreas profissionais, aonde a concorrência vai ficar muito mais próxima, porque só vai sobrar os bons, né? Só vai. E aí você está contratando e a concorrência começa a ser mais justa, na verdade. E o pessoal fala, isso ali é imposto de pecado. O imposto de pecado vai ser tudo aquilo que é prejudicial à saúde. Isso tá? Então isso vai elevar. Mas isso também não é pouco hoje. Tudo que for para a vida, para o bem da vida, para o bem da saúde, vai ter um imposto menor. Então é muito fácil você saber. Qual que é o imposto maior? Tudo que faz mal à vida. Qual é o imposto menor? Tudo que faz bem à vida. Essa foi uma da questão da reforma tributária, que eles preservaram muito nisso. Inclusive, vai ter produtos que, dependendo como você faz a produção dele, ele vai ter uma isenção tributária. Dependendo da quantidade de veneno que você usa, da forma como você prepara, do tipo de água. Claro, ele vai ter um benefício. Ou seja, as pessoas que se aprimorarem na produção do bem ou serviço que ela fizer, ela vai ter os benefícios, que hoje no Brasil são poucos que tem. Dá para contar nos dedos o que tem. Isso é fato. Tá? Então é uma mudança de recolhimento de tributo, mas é uma mudança cultural, é uma mudança das pessoas pensarem de forma diferente. Tá? Só que até chegar lá e falar, é 10 anos, mas passa rápido. Passa muito rápido. Mas vai ser um momento de transição, acho que para todos vamos crescer, né?
Até o usuário na ponta lá, ele vai ter que compreender melhor as coisas para poder adquirir e contratar melhor os trabalhos. Né? Isso é muito... Tem um lado bom, né? Tem um lado bom. Vamos esperar. Cada dia um passo, mas fazer todo não dia pode um deixar... pouquinho. Eu falo assim, vamos fazer todo dia um pouquinho. Então, todo dia você lembra que existe a reforma tributária e você começa a olhar. Isso. E aí, quando você começa a olhar, você começa a melhorar. Claro. Aí você começa a falar assim, opa, mas vai ter reforma tributária, eu vou ter que começar a cuidar disso. Aí nem entrou a reforma tributária ainda, mas ele já começou a ver que ele tem a falha. Melhorar. Ele está melhorando. Ele começou a ver que, olha, aqui eu acho que dá para mim mudar. Independente da reforma tributária ou não. Ele passa a olhar diferente no negócio dele. Sim. Mas vai ser um grande desafio pro profissional da contabilidade. Vai. Porque esse vai ser demandado. Vai. Porque o empresário ele tem a dúvida que ele vai correr. Contador. O contador é o primeiro que vai Então, chamar. eu acredito que nós vamos ter escritórios fechando. Nós vamos ter escritórios sendo autuados. Isso, sem dúvida. Se não se aprimorar, a coisa vai pegar. Mas... Faz parte. Faz parte. É um caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Isso não... se ele se mudar, o presidente vai mudar isso. Não, gente. Não muda. Não muda. Tá? Isso já está sacramentado. Vai vir algumas normas de regulamentação. Mesmo que queira mudar, vai ser muito lá na frente alguma coisa. E vai mudar, às vezes, algum detalhe de apuração. Né? Mas a reforma tributária ela não se muda mais. Sim. Né? Isso já é certo. Ok, então, que bom. Olha que assunto. Olha, outra coisa que a gente teria que debruçar um pouco mais, né? Na verdade, uma aula, né? Uma aula. E eu vou dizer, é só pra gente começar a entender, porque só da sua fala aqui já me surgiu várias dúvidas, que talvez tenha que fazer uma visita lá no seu escritório para procurar entender, falar assim, aonde que me toca isso, né? E se a gente não souber, a gente vai estudar, vai buscar. Claro. Eu sempre digo isso pro meu cliente e digo pros meus funcionários, tá? Nunca diga, eu sei, se você não sabe. Humildade, né? Olha, vou pesquisar, vou olhar, né? Vou me dedicar a essa situação para a gente resolver isso junto. Sim. Tá? Porque não vai ter mais chance de você cometer certos erros e de consertar depois. Não vai ter mais. Você vai ter que realmente ter conhecimento antecipado. Não vai dar o depois, porque tudo vai ser muito interligado. Imagina, você paga uma duplicata minha, meu imposto, o crédito daquela duplicata que você pagou agora, eu abro minha conta lá e já vou ver que está lá aquele crédito meu. Olha só. Tá, então você não vai ter o amanhã para arrumar. Sim. Daqui a um tempo o imposto de renda você não precisa mais lá fazer. Você vai abrir a tela, vai olhar e falar, tá certo? Ok. A ideia é que isso acabe, né? A ideia é que o imposto de renda acabe. Por isso que ele está fazendo tudo isso que a Receita Federal está fazendo. É para ser automático. No final das contas, né? Tá, é automático. É evolução, né? Tá. E nós, contadores, temos que buscar essa área consultiva, né? Exatamente. Porque o guarda-livro não existe mais, não tem mais espaço para o guarda-livro. Esse guarda-livro tem história para contar também, né? Tá. Então, esse espaço não tem mais. Tem hoje o espaço que tem para os contadores de escritório de contabilidade é o consultivo. Eu faço muita reunião. E hoje que a facilidade disso tudo que a gente tem na rede social. Eu faço reuniões online. Dificilmente o dia que eu faço. Do país agora. Exatamente. Às vezes eu estou fazendo a reunião com um cliente que está em Londrina, outro está em Maringá, outro está em Toledo. E a gente está fazendo a reunião. Entendeu? Na verdade, quem é bom vai expandir. E vai expandir. Não vai mais ter limites físicos. Não vai. Né? Eu tenho clientes em São Paulo. Olha aí. Tá? Meu cliente mais hoje é em São Paulo e Campo Grande. Tá? Tem em Goiás também. Olha a distância que tá. Caramba. Pro bom profissional não tem barreira. Hoje não tem mais distância. Não tem mais distância. Tudo muito rápido. Verdade. Sueli, mas vamos lá. Eu queria agora que você me dissesse mais umas coisinhas pra gente se encaminhar. Vamos pensar pro futuro, né? Vamos pensar o futuro aí. O que você mais se orgulha de ter construído ou realizado ao longo dos seus anos em Jundiaí? Já fez muita coisa, hein? Olha, eu acho que o que tem mais orgulho hoje é de ver tudo que eu passei, tá? Aonde eu consigo estar hoje e não perder a minha essência. Isso é importante, hein? Tá? Não perder a humildade. Tá? A gente tem falhas, tem enormes, né? Um monte de falhas. Mas é você não perder a tua origem. É não deixar de acreditar nas coisas que você acreditava quando você tinha 18 anos, por exemplo. Sim. Quando andava 8 quilômetros a pé para vir à escola, né? Tá. É você não perder, de deixar de acreditar que o mundo tem jeito. Tá? É você manter teu sonho vivo ainda. Aí você sonhar. Mas você só consegue sonhar se você não perder a sua essência. Eu falo, não importa o que você faz. Se você faz café ou se você é o presidente da República.
Você tem que ser bom naquilo que você faz. Se você faz café, você vai ter que fazer o melhor café. Se você é o presidente da República, você tem que fazer o melhor para o teu país. O melhor que você pode. Né? O melhor café que eu posso fazer. E se eu tiver um cargo lá em cima, eu não posso ter vergonha de ir lá e limpar aquele café que caiu no chão. Claro, humildade, né? Tá? E que todo mundo é igual. Desde aquela pessoa que é o gari, que fica ali catando coisas que às vezes você joga fora sem pensar que vai ter alguém para catar, ou daquele doutor que está lá na frente. Todo mundo ali tem pensamentos, tem sentimentos, e você tem que tratar igual. E eu acho que é isso que eu não perdi. Eu não perdi isso. É muito importante isso, hein, Sueli? Muito interessante. E nesse mesmo sentido, eu queria saber uma coisa para você. Se você fosse contar uma história e essa história fosse virar um livro, e essa história seria a sua trajetória como pessoa e como profissional, qual seria o título desse livro, Sueli? Uma mulher que não desiste nunca. Uma mulher que tem fé. Mas uma mulher que não desiste nunca. Porque já passei por altos e baixos. Tá? A vida da gente não é só alegria. Você tem problemas, você tem falhas, você comete falhas. Mas a gente sempre tenta se corrigir, né? Tentando dar o melhor. Mas eu acho que eu seria uma mulher que não desiste nunca. Tá? Que bonito. Que tem fraquezas, tá? E bastante. Eu passei recentemente por uma crise de estresse muito, muito grande, que nem eu imaginava que eu ia ter. E não é fácil você sair disso. Não é fácil. Mas eu nunca desisti. Nem quando o meu filho. Aconteceu tudo com o meu filho, né? Que acho que só eu que acreditava que ele estaria aqui hoje. Então eu falo que eu não desisto nunca. Né? E eu acho que essa mulher, uma mulher que não desiste nunca. Não importa o que vai acontecer. Então vamos lá, vamos escrever esse livro. Quero ser o primeiro a adquirir esse livro aí. Eu acho que se eu fosse escrever um livro hoje, eu escreveria o livro do meu filho, né? O milagre do meu filho. Sim. Que está vivo, né? Que hoje é o que tem de mais importante na minha vida. Até um dos motivos quando eu não aceitei continuar e ser presidente da Cassiopar, eu disse para a diretoria lá que meu filho era a prioridade. E ele é minha prioridade. Sim. Mesmo enquanto a gente briga, tá? Mãe e filho briga, né? Essa é a coisa mais normal do mundo, né? Mas ele é minha prioridade hoje. Né? Hoje não tem nada mais importante do que ele. Eu sei que eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar desse lado meu que gosta do associativismo, do cooperativismo, porque senão você também se sente frustrado, né? Se você não faz essas coisas. Mas ele é tudo para mim. Ele é minha vida hoje. Legal, parabéns, muito bonito. Como é bom a gente estar aqui em frente de uma pessoa que a gente olha, né? Ver toda uma história profissional dessa, uma história de vida, de superação, de conquista, e fechar a conversa da gente assim com essa... saber que a importância é a simplicidade, a essência, a humildade. E eu falo para você assim, o Laurindete, ele me ajudou a ser o que eu sou hoje. Tá? O Laurindete era uma pessoa muito correta, ele não fazia distinção, e isso eu aprendi muito com ele, né? Mesmo ele tendo o cargo que ele tinha, advogado e tudo mais. Mas ele tinha esse lado dele. E eu casei com ele com 18 para 19 anos, né? Era uma criança de tudo, uma menina. Hoje, né? Ninguém casa mais com essa idade. E ele me ajudou muito nisso. Ele sempre me apoiou a voltar a estudar, me formar, a trabalhar nessas entidades que eu trabalhei todo esse tempo. E se eu não tivesse o apoio dele, da família, como que você faz? Você não faz. Então ninguém chega lá sozinho. Tá? Eu cheguei lá por causa do marido que eu tinha, dos pais que eu tinha, dos meus irmãos, da minha equipe de trabalho, dos meus amigos. Por isso que a gente chega. Não é sozinho. Então quem acha que nesse mundo pode chegar em qualquer lugar sozinho, pode esquecer. Não vai chegar. E se chegar, chega pela metade. Que bom. Dizer para você que me sinto muito orgulhoso de poder estar aqui à frente hoje conversando contigo. Saio daqui uma pessoa melhor. Aprendi muito e sei que ainda tenho muito a aprender. E espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, Sueli. Eu tenho algumas coisas que a gente poderia trabalhar também com maior profundidade. Mas vamos
pegar um outro dia com um pouquinho mais de tempo também, né? E como diz meu pai, o dia que você deixar de aprender é porque você morreu. Então, nós vamos estar aprendendo o tempo todo. Sempre. Mas o prazer foi todo meu, foi muito bom. Okay. Resgatar coisas que estavam lá atrás, que às vezes a gente nem lembra mais. Né? É bom sempre resgatar, né? Às vezes a gente esquece tudo que passou. Manter vivo na memória. E essas coisas é bom lembrar. É bom. Bom. Então eu queria, em especial, agradecer a você, em nome do IFPR, né? Em nome desse projeto Gestão Inteligente. Dizer aqui que a gente tem um apoio aí da Associação Comercial. Com Esse certeza. projeto também ele se consolida e se mantém pelos nossos apoiadores, né? A Prefeitura também tem apoiado muito o nosso projeto aqui. Não é um projeto meu, não é um projeto dos outros colegas que estão do lado, é um projeto institucional. E dizer que as portas aí estão abertas, você representa tantas outras instituições, né, que você leve também a mensagem de todas essas instituições. Havendo interesse, essas portinhas aqui também estão abertas para auxiliar e disponíveis. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, Sueli. Eu que Que agradeço. tenhamos uma ótima semana e que os dias que possam vir sejam muito mais prodigiosos do que os que passaram pela sua história. Amém. Valeu, Assim obrigado. seja. Obrigado. Até mais, então. Pessoal, até mais. Curtam a nossa página, aproveitem muito essa entrevista de hoje, vocês vão poder aproveitar e aprender muita coisa. Eu saio daqui mudado e transformado. Espero que muitos de vocês também possam aprender com isso. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Valeu, Sueli.